Você sabia que alguns exercícios físicos que eram seguros aos 20 anos podem ser perigosos após os 40? Fica comigo nesse vídeo até o final que eu vou te explicar por que alguns exercícios devem ser evitados e como você pode treinar de forma segura e eficaz. Mas antes de continuarmos esse vídeo, não se esqueça de se inscrever nesse canal, curtir e compartilhar com outras mulheres que precisam saber como se cuidar após os 40 anos. E por que isso acontece? Após os 40 anos, o nosso corpo vai passando por uma série de alterações conforme nós envelhecemos. Uma delas é a perda de massa muscular. Depois dos 30, a gente começa a perder músculo em 1%, mais ou menos a cada ano, e isso se acelera depois da menopausa. Além disso, a nossa densidade óssea fica um pouco mais fraca, aumenta o risco de osteoporose. Nós tendemos a ter um encurtamento dos músculos, dos nossos ligamentos, e aumenta o risco de tendinite e outros sérios problemas. Então, se você acha que o seu organismo é o mesmo depois dos 40, eu sinto te informar que não. E essas mudanças, querendo ou não, vão refletir na atividade física. Existem, então, alguns exercícios que devem ser evitados, principalmente se você for fazer sozinha, depois dos 40 anos. O primeiro deles é aquele agachamento profundo para melhorar o bumbum com muito peso. Isso pode sobrecarregar a sua coluna lombar e te trazer uma dor absurda depois. As abdominais tradicionais que nós fazemos para fortalecer o abdômen, se feitas de maneira incorreta, podem aumentar o risco de hérnia de disco e trazer um sério problema para a sua vida. Além disso, corridas muito intensas, se feitas de maneira errada, sem um amortecimento adequado, podem sobrecarregar os seus joelhos e aumentar o risco de osteoartrite, que é aquele desgaste das articulações. O levantamento terra, que é um tipo de agachamento, quando feito também com peso excessivo, pode danificar os seus joelhos e a sua coluna. Então precisa de ter alguém supervisionando aquilo que você está fazendo. E as flexões com o braço podem gerar tendinite nos ombros, então a gente tem que ter cuidado com a maneira de execução. Tá, você já me falou o que eu não posso fazer. Então, quais exercícios eu posso executar para poder treinar com segurança e sem ter risco de lesão? Ao invés, por exemplo, de você fazer um agachamento com peso excessivo, você pode usar um peso menor para que a execução do movimento seja feita de maneira correta. Ao invés de querer correr muito rápido, sem amortecimento adequado no joelho, você pode fazer uma caminhada mais rápida, você pode usar uma natação, talvez o ciclismo, uma dança, alguma outra coisa para poder te estimular. Ao invés do abdominal tradicional, você pode fazer prancha. Você fica ali parado em isometria durante 30 segundos, 60 segundos, e você pode ir avançando conforme você sentir que consegue. E o treino funcional com pesos também pode te ajudar a trabalhar outras partes musculares sem excesso, sem sobrecarga da sua articulação. O mais importante é que você sempre tenha um profissional para poder te acompanhar, que vai verificar se o movimento que você está fazendo está da maneira correta, se o peso que você está usando é o adequado, ou se você está sobrecarregando demais, ou às vezes está fácil demais também, e dá para aumentar um pouquinho. Esse olhar atento de um profissional capacitado é o mais importante para o seu resultado e para que você treine de maneira segura. Treinar depois dos 40 não significa que você não pode se exercitar, mas que você precisa ter mais cuidado para que tudo seja feito de maneira segura. Não coloque sua saúde em risco. E se você quer saber como se cuidar para viver bem com saúde e ter uma vida plena depois dos 40, não deixe de se inscrever nesse canal e encaminhar esse vídeo para outras pessoas.